Olá, seja muito bem-vindo ao Ela Inspira, esse evento que nasceu para fortalecer as mulheres brasileiras aqui nos Países Baixos. Eu sou Thalita Mamed, faço parte da equipe da Quesuca, que é a empresa que está realizando esse evento, e eu queria te contar um pouco sobre o Ela Inspira. O Ela Inspira faz parte do projeto Educação e Arte, Espaço Informal da Mesa de Educação, e é o evento de encerramento desse projeto tão lindo. E, gente, a Mesa de Educação faz parte do Conselho de Cidadania dos Países Baixos, que é uma organização que promove projetos e ações para apoiar a comunidade brasileira aqui na Holanda, aqui nos Países Baixos. Além disso, o Ela Inspira também segue com o apoio do CRBE, que é o Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior. Então, o que eu queria te dizer é o seguinte: toda essa movimentação da empresa que está fazendo essa realização, que é a Quesuca, do CRBE e do Conselho de Cidadania dos Países Baixos, todo esse movimento é para criar um projeto que traga mais valor, que consiga apoiar cada vez mais a nossa comunidade. E eu quero te dizer também que o Ela Inspira vai trazer temas importantíssimos, desde a saúde da mulher, vamos falar de saúde mental, carreira, empreendedorismo, vamos falar sobre integração, comunicação, violência doméstica e muitos outros temas tão importantes. Além disso, o Ela Inspira nasceu para trazer temas do universo feminino, das mulheres brasileiras e falantes de língua portuguesa, mas isso não quer dizer que nós estamos excluindo os homens, apenas que escolhemos temas que envolvem o universo feminino. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite esse evento, aprenda conosco, aprenda com os nossos convidados, que são profissionais muito queridos aqui na nossa comunidade. E nos vemos a cada dia do Ela Inspira. Até a próxima. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Ela Inspira, esse evento para fortalecer as mulheres brasileiras aqui nos Países Baixos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal que é reinventando-se nos Países Baixos. Eu estou com uma convidada muito especial, que é a Mara Parrella. A Mara, gente, ela é uma escritora, ela é brasileira, ela está há mais de 25 anos aqui nos Países Baixos, que foi onde ela encontrou aqui a sua segunda casa. Ela é super imersa na cultura holandesa, onde ela explorou e abraçou cada matiz e o desafio de viver em um país, em um ambiente estrangeiro. Essa paixão, gente, da Mara é inabalável, foi sempre inabalável pela escrita, que foi a sua fiel companheira, e com o tempo ela transformou não apenas suas experiências no exterior, mas também o seu amor pela poesia em obras literárias premiadas, que nós vamos falar sobre isso hoje também. Mas, gente, a jornada da Ana Mara, ela não termina na literatura. Ela também é defensora dos direitos das pessoas com deficiência e a sua energia se traduz em ações, trabalhando para construir um mundo mais inclusivo, onde as vozes de todos possam ser ouvidas. A Mara, gente, ela é muito mais que uma escritora. Ela é uma alma que desbrava fronteiras tanto na literatura quanto na busca pela igualdade. Mara, seja muito, muito bem-vinda ao Ela Inspira. Eu que agradeço, Thalita, essa oportunidade de poder falar um pouco sobre o meu trabalho e conseguir inspirar outras brasileiras aqui na Holanda. Que legal. Então vamos nessa, já vamos começar com uma pergunta muito legal para quem está assistindo a gente. Conta para gente, Mara, como a sua experiência de viver aqui nos Países Baixos por mais de 25 anos influenciou a sua identidade pessoal e criativa. É, Realmente, eu experimentei vários processos, né, desde quando eu cheguei. E o primeiro deles que eu me lembro, que me marcou muito, foi o voluntariado. O máximo de trabalho voluntário que eu fiz no Brasil foi fazer as vacinas do Zé Gotinha, né, Uhum. nos bairros distantes. Isso era o que eu fazia. Eu lembro que esse trabalho achei lindo à época e eu vim reforçá-lo aqui com a Casa Brasil Holanda, que eu ajudei a construir, né, a fundar em 97 com outros brasileiros e holandeses.
Esse trabalho voluntário eu fiz por 10 anos, inclusive sendo presidente da associação. À época, eh, a Casa Brasil Holanda estava totalmente direcionada somente à arte e à cultura, e, quer dizer, eu até falo que não tinha choro, era só samba. E agora já é o contrário, né? Agora que eu digo assim, nos últimos 10 anos, é realmente voltado para o apoio às mulheres, né, em situação de fragilidade aqui nos Países Baixos, e que o trabalho, a semente que a gente plantou, né, tem dado frutos doces e tem ajudado muitas brasileiras a encontrar uma luz no fim do túnel. Então, esse trabalho voluntário me ajudou muito a moldar e a reforçar a pessoa que eu sou, Thalita, de querer ajudar, de querer dar a mão, de querer, né, de reforçar a solidariedade, que eu acho tão importante, não só na vida, mas especialmente com as mulheres. E, bom, depois do trabalho voluntário, eu fui trabalhar profissionalmente no Consulado Geral do Brasil. Eu trabalhei lá durante 8 anos, quando ainda era a sede em Roterdã, ali perto da estação, né, central, bem próximo de mim, que eu moro em Dordrecht, sempre morei aqui. Depois que eu me casei, né, que eu morei um tempo em Roterdã e um pouquinho também em Amsterdã para experimentar. Todo mundo tem que experimentar, né, morar em Amsterdã. Então, mas não gostei, tá? Eu prefiro cidade menor, tranquila, e como é Dordrecht, que é próximo dos centros, né? Tem toda a estrutura de trem, acesso fácil de carro, mas eu gosto meio cidade interior. Então, no consulado, quando o consulado mudou para Amsterdã, para mim ficou mais difícil, porque a distância, né, 40 horas por semana, e, e esse meu processo no consulado também foi muito bom para eu poder efetivamente, né, ajudar no meu atendimento, né, que sempre foi um atendimento diferenciado, eu sempre tive muita empatia com as pessoas que me procuravam, que procuravam o consulado, e sempre atendendo com carinho, com atenção, com gentileza, que eu acho, né, fundamental, que principalmente um ambiente diplomático, né, que as pessoas sejam atendidas com gentileza e acolhimento. E essa parte eu sempre me preocupei por lá, e sempre que né, eu trabalhei com o público durante alguns anos, e depois eu já fiquei no atendimento interno, né? Eu fui secretária do Cônsul Geral também, então, eu, né, já passei para outra etapa, mas também sempre era a minha marca, né, de atendimento com atenção, com carinho, com educação, e eu acho fundamental. E a literatura, que é a minha paixão, né, que eu tive, assim, realmente um hiato nesse período que eu estive no consulado, porque não dava para eu né, fazer tanto quanto eu tenho feito ultimamente. Depois que eu saí de lá, já há 2 anos e meio, eu realmente, né, falei, não, é esse caminho que eu quero seguir, é por aqui que eu vou, e, e eu tenho sentido que é o caminho certo, né, até porque eu eu tenho recebido muito feedback positivo de que eu estou fazendo a coisa, além de fazer o que eu gosto, o que as pessoas também têm gostado. Muito bom. Outra coisa, em relação a me moldar, é a questão de conhecer diversos países. Eu estando aqui nos Países Baixos, eu não teria tido essa oportunidade de conhecer praticamente, né, a Europa praticamente toda, estando no Brasil. Então, aqui foi um achado, conheci vários países e revisitei aqueles que eu gosto. Isso também me dá uma, né, uma abertura enorme,
e as culturas, a gastronomia, o turismo que eu adoro. Adoro viajar. Eu adoro uma frase que fala que atrás de uma grande mulher tem uma mala de rodinhas. Adoro isso, porque isso, né, realmente é uma frase muito potente. E a dupla cidadania também, né, o fato de eu ter dois passaportes, isso me facilita esse trânsito. E eu lembro na pandemia que fechava um país, abria outro, e eu podia circular em todos, né? E eu circulei em função da literatura, que eu participei de vários eventos, os que foram, né, os que foram organizados presencialmente, eu aqui na Europa principalmente eu pude ir por causa do passaporte, né? Não só o passaporte da vacina, né, que eu vacinei, e todas as doses, e também por causa do passaporte holandês que me facilitava esse trânsito até para os Estados Unidos também, que eu tenho uma irmã, né, que mora lá. Então, fechava aqui, abria eu, né, meu passaporte brasileiro no Brasil, eu entrava, eu saía, meu passaporte holandês, eu entrava e saía nos Estados Unidos. Então, assim foi. E eh, e o Brasil e a Holanda, né, que também o Brasil, eu realmente me sinto muito, é um pertencimento, especialmente a Minas Gerais, sabe? Eu sou mineira, né, de Belo Horizonte, minha família é do norte, Montes Claros, mas eu sempre faço questão de trazer nos meus escritos, na minha fala, até inconscientemente, né? De trazer o sotaque, de trazer o hábito, de trazer a culinária, né, que eu adoro. Então, mas em relação à Holanda especificamente, o que eu gosto muito, Thalita, aqui é a questão da organização, da agenda, isso da assertividade. Isso, para mim, contribuiu muito para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Eu não sou uma pessoa organizada, naturalmente, eu preciso desses instrumentos para me organizar, né? Até porque eu sou escritora, então, assim, a cabeça viaja. E eu tendo esses instrumentos me ajuda muito. E eu não sei se no Brasil eu teria vamos dizer, esse controle social em relação a isso, né? Que é o que a gente tem aqui, né? Você tem agenda, você tem seus compromissos e você tem que estar no horário, você tem que, né? Realmente, isso me ajuda muito, essa estrutura que eles chamam aqui, né? Essa estrutura. Eu gostei muito você falando que realmente a gente já vem para cá e o quanto que essa experiência contribui, né? E aí você falou, nossa, no Brasil o máximo de voluntariado que eu fiz foi aquele. Eu venho para cá, me imerso no mundo de voluntariado. E aí, quando eu vou servir a comunidade no consulado, eu sirvo dando aquele atendimento diferenciado. Aí junta a parte criativa. Nossa, um caldeirão de experiências que moldam quem a gente é, né? E vai se tornando aqui nesse país. Eu espero que melhor, né? Eu Uhum. espero que melhor, Thalita, que eu tenha melhorado nesses anos aqui na Holanda. E eu fico, às vezes, me perguntando se eu estivesse no Brasil, como eu estaria. E eu não tenho, assim, ainda uma conclusão, sabe? Eu ainda fico me questionando, mas eu estou muito bem aqui. Eu acho que eu já vou fazer esse ano eu fiz 58 anos, né? E eu alcancei uma tranquilidade, um equilíbrio emocional que talvez no Brasil eu não tivesse conseguido, porque no Brasil a gente sempre está assim, correndo atrás, né, correndo atrás, mas
de uma forma muito focada só para o financeiro, para né, aquele objetivo de sobreviver, mas não de aprimorar, eu acho. Não tem muito tempo para você aprimorar emocionalmente ou aprimorar espiritualmente se você vive sozinha, né? Se você. Então, aqui eu acho que eu melhorei, eu me tornei uma pessoa melhor. Perfeito. E você pode compartilhar com a gente, então, esse teu, os desafios, porque aí a gente falou das experiências, né? E aí vem, eu fico me perguntando, e esses desafios que você passou, como que isso moldou também um pouco do que você é hoje? O principal desafio que eu encontrei aqui, além do idioma, né, reaprender a andar, a falar, a expressar-me, em relação à família, a criação de filhos, principalmente, porque no Brasil, todo mundo tem uma rede de apoio, né? Assim, avós, madrinhas, tias, até vizinhos, né? E aqui não, aqui você realmente, né, pariu Mateus e balançou Mateus, Faz porque, tudo. né, você faz tudo, você não tem aquela infra que tem no Brasil, e isso, ao mesmo tempo que te confronta, né, te fortalece, porque você tem que dar conta disso tudo. E mais aquilo, né, todos os outros objetivos da casa, do marido, do trabalho, da estrutura, da literatura e todas as outras frentes que você quer lutar e está, né, lutando, porque o principal nesse momento que você opta por ser mãe é ser mãe. E isso você não pode delegar. Aqui você não pode delegar para ninguém, né? O pai contribui muito, felizmente, né? Os pais holandeses são muito presentes, mas é uma mentalidade diferente, até porque nós achamos que a família é o ponto de partida para tudo, né? E a família como um todo, família é pai, é mãe, é filho, é tia, é avô, é avó, e aí vai os primos e a família toda. E aqui não, a família é reduzida a você, seu marido e seu filho, né? No meu caso, eu tenho um filho. E por mais que a família do meu marido, né, seja maravilhosa e são umas gracinhas, minha sogra, meu sogro, a gente está super bem, mas não é aquela família que a gente liga e fala, ó, né, Oma, tô passando aí, né, Oma, né, avó, vó, tô passando aí voluntariamente, vou tomar um café, é aquela estrutura, assim, muito protocolar, né, é uma estrutura protocolar, depois de 25 anos ainda é assim, né? Assim, eles são na minha casa, eles são visita, apesar de que somos muito próximos, mas parece que é o jeito deles, né? De não invadir a privacidade das pessoas, né? Eles são muito na deles, inclusive não se envolvem, né? Assim, com absolutamente nada em relação à criação, né? Se eu faço a tá bom, se eu faço B tá bom, se eles acham que não tá bom, eles não comentam, eles não, a menos que eu, né, fale, o que que vocês acham, né, disso que está acontecendo, o que aconteceu? Não, é isso, Mara, né? Não, realmente, né, é diferente quando eu falo no Brasil, né, para minha mãe, por exemplo. Ah, mas aí você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você não fez isso, você fez aquilo. Então é uma outra visão, totalmente diferente, né? E isso é cultural e a gente tem que lidar.
e eu, né, tenho lidado com isso há muitos anos, já 25, né? Vou fazer 25 anos de casada e já ano que vem, e já convivo com meu marido, a família do meu marido há 27, né? Porque antes do casamento a gente ainda namorou e morou juntos e tudo. Então, é uma longa história. Eu acho que quem está assistindo também deve ter se identificado, né? Realmente essa questão da rede de apoio que não se tem, e no momento tão crucial da mulher, vamos dizer assim, né, da família, que é a maternidade, você tem que dar conta de tudo, é bem desafiador, né? Me conta agora sobre os seus escritos, né, sobre os seus livros, como que você abordou? Porque você traz isso, você se tornou uma pessoa ao longo do tempo, a Holanda, viver aqui na Europa te influenciou bastante, aí você fala dos desafios, e aí eu fico pensando como que você abordou essa questão da identidade, da adaptação a essa nova cultura nos seus escritos. Thalita, eu quero fazer só uma parte, porque quando o Aaron, foi muito forte, assim, esse desafio de criar filho sozinha, assim, com o marido e só, que eu falei, eu vou voltar para o Brasil. E eu cheguei a tentar a voltar para o Brasil. O Aaron tinha 7 anos, meu filho. E o combinado era de que meu marido também iria. Ia sair do trabalho, e aquele desejo coletivo, a gente ia montar uma pousada, aquela coisa, né? E aí, Aaron, saímos de uma estrutura aqui, caímos numa estrutura lá, que eu percebi que não tinha sido a melhor escolha para ele. Eu achei que seria, mas não foi, porque eu também lá teria que, eu não poderia ficar parada, né? Lá ele precisaria de ter apoio de escola e tudo, escola particular lá também, tudo muito difícil, para ele sair daqui, para ficar o dia inteiro na escola lá, né? Eu falei, bom, estamos trocando assim alhos por bugalhos, e durante 8 meses eu ainda tentei, mas então desistimos, né? Achando, realmente eu falei, não, não é a opção. Eu achei, hoje eu avalio que meu marido foi muito generoso em ter me dado essa oportunidade, porque nem todos os maridos percebem essa necessidade da brasileira e, desculpa, e autorizam, né? Porque tem que ter essa autorização para a criança viajar, né, só na companhia de um dos dois, né? Se ele tivesse batido o pé e falado, não, Mara, ele não vai, né? Eu realmente teria tido um problema, porque eu não iria naquele momento, eu não estava adaptada, eu não estava, né? Eu estava sentindo que eu estava, vamos dizer, desperdiçada aqui, né? E então voltei para o Brasil, fiquei 8 meses lá e voltei para cá. Quando eu voltei para cá, eu já voltei com mais potência, né? Com mais vontade, com mais energia. Então isso aí começou a dar certo, porque eu comecei a escrever. Esse foi o primeiro livro, né, que eu escrevi, o Aqui e Lá, tá Uhum. invertido, espelhado, mas foi participando, foi justamente falando sobre esse processo de imigração, dos micos que a gente paga. Se não fosse trágico, seria cômico. E ele é muito engraçado, esse Que livro, legal. porque eu pego muitas, muitas coisas, não só da minha experiência, mas também da experiência de algumas amigas. E eu participei com esse texto de um concurso literário, foi o primeiro concurso que eu ganhei, e não sei se a gente já vai entrar nos livros todos agora, mas Eu acho que a gente ainda vai falar mais, mas pode continuar. é, não, aí esse livro foi o É. primeiro, então eu falei, bom, eu vou tentar compatibilizar, porque foi exatamente a época que eu voltei para cá, sabe? Foi assim um cartão de visitas, assim, um buquê de flores, né? Uhum. Seja bem-vinda, né? Tá abrindo uma nova etapa na sua vida
e você vai ser feliz. Tipo assim. Aham. Que legal, E é, gostei muito. E aí eu achei muito legal você ter voltado nesse ponto citado que você foi, tentou, que você teve essa oportunidade, que seu esposo te deu essa oportunidade também, te apoiou. E aí, com isso, você volta, começa a escrever e sai um livro disso tudo, de todas essas experiências. não só o livro, mas o prêmio, porque Hum, eu concorri, né, a um concurso e ganhei uma passagem para o Brasil. Eu fiquei em segundo lugar. Quem concorreu nesse evento lá na Suíça estaria concorrendo a essa passagem. E eu fui lá para receber o prêmio, o certificado e o livro um livro Mário de Andrade, Quintana, não estou lembrando agora exatamente, mas ele. Mário Prata. Foi sim. Mário Prata. Agora que eu estou vendo aqui a referência. Então, e teve esse sorteio e eu fui sorteada, eu não acreditei. Uma passagem para o Brasil, e eu tinha acabado de chegar de lá, né? Eu falei, bom, então eu vou marcar para minhas férias. E foi uma experiência muito, muito interessante. Mas como eu me equilibro entre isso, né? A ponte aérea, né? Hum, Sempre Brasil e Holanda. Eu sou representante internacional de associações no Brasil, da Associação de Jornalistas e Escritores de Minas Gerais. Eu sou coordenadora de educação. Agora já está terminando o meu mandato, agora em dezembro, mas sou representante internacional também da AGEB, que chama AGEB Nacional, sim. da AIAB, Associação de Autores Brasilienses, Uhum, inclusive de autores brasilienses, do Distrito Federal. Eu sou também correspondente internacional e a gente pode falar mais sobre a AIAB, porque é aham, sobre o trabalho inclusivo que eu faço. E também tomei posse recentemente em Montes Claros do Instituto Histórico e Geográfico como correspondente internacional dos Países Baixos. Então, o que que eu faço, né? Eu apresento as obras dessas instituições aqui. Recentemente, eu levei para o Cônsul-Geral as coletâneas que foram feitas, né? Essas duas coletâneas, essa foi a mais recente, aham, Mulheres Originárias, que foi lançado o ano passado em Belo Horizonte, na Biblioteca Pública, com o terceiro encontro nacional e o segundo internacional da associação. E esse aqui eu participo também, não só como escritora, né, na coletânea, como também eu faço parte da comissão editorial e da organização do evento. Mesmo fora, né, mesmo longe, sim, isso aqui, Olhares Permitidos, eu também participei, é, também como coautora e também como da organização, isso dos representantes. sim. E, Mara, você falou que você vive aí, nessa ponte aérea Brasil, Holanda, outros países. Como que você vê, a importância de manter esses laços, né? Laços com a nossa cultura, com a nossa herança cultural, enquanto você vive num país no exterior? Como é que você vê isso? Thalita, teve um momento aqui entre da literatura na minha vida que eu saí da prosa para a poesia. E isso, o que me inspirou a fazer essa transição chama-se um rapazinho holandês, ele Uhum, faleceu aos 7 anos, Tijn Kosteren. Ele fez uma campanha para a Cruz Vermelha para arrecadar dinheiro para tratar de um câncer raro que, inclusive, veio a falecer desse câncer.
E ele já estava condenado, né? Ele fez esse trabalho e lançou uma linha de esmaltes e ele pintava as unhas de colorido, todo idoso, mulher, homem, todo tipo, com as unhas coloridas, né? Para arrecadar dinheiro para a campanha da Cruz Vermelha que o Tais preparou. Uma campanha linda, essa linha de esmalte. E eu achei isso tão lindo dessa campanha que eu fiz um poema para ele, para o Tais. Assim, fiz o poema, nunca entreguei, mas fiz e Aham. mandei para um concurso na Itália, que é também de uma associação italiana, chama Uhum. Acima, chama Paz e Pace. E ele foi, esse poema foi traduzido para o italiano e eu ganhei também lá em Turim, ganhei uma medalha com esse poema. É lindo, se chama Se Eu Fosse Poeta, mas eu não vou recitar aqui para não tomar muito tempo, mas de qualquer maneira, eu quero dizer que a experiência foi muito interessante de eu ter sido inspirada pelo Tais, e antes do Tais, é um grupo de voluntários holandeses que, quando falece uma pessoa em Amsterdã, tem um grupo de poetas que a prefeitura já contacta. E aí eles escolhem qual vai ser o poeta que vai acompanhar essa pessoa não indigente, porque ela não tem ninguém. Olha Uhum. esse projeto, coisa linda. É. A pessoa não tem ninguém, falece. É um turista, ou é uma pessoa idosa, ou é um mendigo. Mendigo não diria, mas o erro que eles chamam aqui, né? Um drogado, que não tem mais contato com a família. Então, nessas circunstâncias, a, a prefeitura aciona esse grupo de voluntários, que são poetas. Um deles vai até a casa ou até o local onde a pessoa faleceu e faz o poema. E esse poema, ele vai enterrado junto com o Uhum. falecido e também fica na pasta na prefeitura junto com a certidão de óbito. E eles fizeram um livro que se chama Ria Besta Ik. É, Aqui eu existo, né? Só com esses poemas desses poetas que fizeram para as pessoas que não tinham, que morreram sozinhas. Uhum. Então eu achei tão lindo esse projeto de poesia que aí foi que eu falei, pronto. Eu quero fazer poesia e comecei com Tais e ganhei esse prêmio lá em Turim, também na Itália. E então o que eu quero dizer em relação a isso é como que as experiências. Se eu não soubesse falar holandês, ou se eu não soubesse ler holandês, principalmente, né, porque eu acho que eu falo melhor, leio melhor, né, passivamente do que falo, eu não teria tido essa oportunidade de conhecer esse projeto tão maravilhoso, sabe? Então, conhecimento eu acho importante. E isso me tocou profundamente e eu segui. Agora eu voltei para a prosa, né? Eu escrevi, então eu percebi que eu posso caminhar nas duas direções, tanto a prosa quanto a poesia, que, né, todos dois eu tô no meu elemento. É tão gostoso ter a oportunidade de conversar com pessoas. Eu vou falar de mim, né? E poder trazer essas riquezas que a gente tem aqui nos Países Baixos, nós, da nossa comunidade brasileira. E aí você traz, eu não conhecia esse projeto e já fiquei muito emocionada e feliz de saber disso. Quer dizer, são coisas tão ricas que quando a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas, trazer convidados assim que vão trazer novas ideias, novos projetos que a gente sequer sabia que existia. É tão legal, então eu queria te agradecer por compartilhar isso. É, você falou de manter esses laços, de estar conectada com ambas as culturas, o quanto que isso influencia você, influencia todos nós, né? E me conta como você vê a importância de compartilhar essas histórias de outros imigrantes, de outros expatriados,
para promover essa compreensão cultural. Como é que você vê isso? Eu me sinto privilegiada de poder, né, de estar nessa posição no momento de poder mostrar um pouco de tudo que eu já vi, de tudo que eu já passei, de tudo que eu experimentei, que eu possa realmente inspirar, né, Uhum, as pessoas. Eu escrevi, esse livro aqui, Turismo Social, esse livro. uhum, Ele foi baseado, na cidade de Roterdã, né, que eu quis, homenagear a cidade de Roterdã, que eu, trabalhei lá, né, durante tanto tempo. E tem um dos capítulos, e foi esse, para explicar aqui, o turismo social foi um texto que eu peguei os projetos sociais de Roterdã, que eu achava interessantes, e fiz um texto para participar de um concurso. E o texto, eu também ganhei um prêmio nesse concurso, uma menção honrosa. Eu falei, eu vou desenvolver esse tema, porque tem tanta coisa bacana, eu acho que uhum. eu posso desenvolver. E virou esse livro, né? Com ilustrações do Peter Hofland, que é um artista, de Roterdã, da cidade. E o que eu acho interessante, que eu coloquei. Eu citei, por isso que eu achei aqui rapidinho sobre o livro do Mário Prata, é porque o livro do Mário Prata, ele, quando eu ganhei lá no concurso na Suíça, ele dava assim, eram 120 crônicas, das melhores crônicas dele. E aí eu peguei e fiz uma relação com o livro do Mário Prata e fiz uma relação de 123 dicas de socialização. Aqui no Legal. meu livro, eu falo, por exemplo, que você não pode chegar na casa dos outros sem agendar, você não deve chegar sem um buquê de flores ou um vinho se você vai a um Uhum. aniversário. Esse tipo de coisa que você aprende aqui, né? Porque no Brasil, tem, claro, é educado, mas não é todo mundo que faz isso, né? Eu já vi, assim, pessoas chegar em aniversário com nada, sem nada, eu acho que é deselegante, né? Então, tá aqui 100 dicas de socialização, vai tá espelhada aí, não vai dar, mas eu acho que isso é uma contribuição muito poderosa para os brasileiros que têm, né, que estão chegando, e de poder falar, não, ó, já tem 100 coisas aqui que você tem que atentar, entendeu? Aham, 100 coisas assim, por favor, se você quiser se integrar, você tem que atentar a esses detalhes. E outra coisa que também eu acho interessante no livro, achei assim, socialmente interessante, é a questão eh, teve você sabe em relação à sirene, né, Thalita? Aquela sirene que toca uma vez por mês, ao meio-dia, e para, né, alertar que era do bombardeio, da guerra até hoje. E sim. eles fizeram o Ministério de Segurança, Justiça e Segurança, fizeram um folder e eu traduzi esse folder. Traduzi assim do nada, porque nem tinha guerra na Ucrânia, nem tinha pandemia. Eu achei interessante a gente ter essas coisas em casa para nossa segurança. Depois veio a pandemia, né? Veio a pandemia e eu falei, gente, ó, vou ter que atualizar o kit, porque é o kit tem o kit sobrevivência, né? Aqueles itens que você deve ter guardado em casa. Eu tenho lá em casa, assim, para qualquer Aham. emergência, eu pegar a mochila e, né, já estou com ele na mão, especialmente depois dessa guerra da Ucrânia e depois da pandemia, a gente vê que a gente não está muito preparado para as coisas. Tá, E no não. Brasil, muito menos, porque você nem pensa. Thalita, eu quero fazer um parêntese assim, em relação às culturas e aos hábitos que o meu marido, a gente não tem planejamento financeiro, né? Isso no Brasil também é assim, agora se fala muito, mas era uma coisa que nos falava muito, né? Aham. De que até as crianças têm que ser orientadas nesse sentido. Eu não fui, não fui,
E aqui eu estou tendo essa consciência. Meu sogro um dia falou comigo assim, Mara, eu sempre tive poupança e nunca fiquei no vermelho. Eu falei, ô sogro, pois eu nunca fiquei verde, eu nunca fiz poupança e nunca fiquei verde, sempre no vermelho. Então, a preocupação com o futuro, a preocupação com as coisas que prevenir, né? A prevenção é melhor. O que eu lembrei de que eu iria falar em relação ao meu marido, que ele fala assim, não, a gente tem que guardar dinheiro, porque depois uma máquina de lavar quebra. Eu falo, uma máquina de lavar quebra? Eu falei, gente, mas quando quebrar, compra outra na época que for, né? Mas assim, aí realmente são as diferenças culturais. Mas a prevenção. Então, eu traduzi, né, e eu lembro que o ano passado, quando eu fui a Montes Claros para levar esse livro Aham. no Psil Poético, que me convidaram, tem um Psil Poético lá em Montes Claros, que, né, já está na 36ª edição, todos os anos o poeta Haroldo, ele leva com a maior dificuldade, agora não muito, né? Porque ele já todo mundo já sabe que é maravilhoso o projeto, ele já tem as portas abertas. Haroldo Pereira. E ele então me convidou e eu falei, olha, eu vou atualizar o kit, porque agora a gente vai precisar, né, de máscara, de termômetro, de oxímetro, então, coisas que ainda não tinha aqui no kit sobrevivência, Sim, mas vai ter. que legal. Então você fez essa tradução. Eu acho que está liberado em algum lugar ou está no livro? Como é que está essa tradução que você fez? Tá no Aham. livro, mas quem interessar não precisa comprar o livro, seria bom, mas eu tenho ele em português, né? Sim. Situações, não, não é muito não, quem interessar e quiser, eu posso Uhum. disponibilizar, digitalizo e mando. Legal. Aqui, né, tem a lista, tem alimentos e suprimentos, tem coisas para fazer em caso de incêndio, em caso de gases perigosos, caso de falta de energia, de água, gás ou telefone, essas coisas que a gente, né, Aham. só atenta quando é realmente necessário. Mas é bom a gente preparar. Na mochila, eu lembro que eu assisti um filme sobre um diplomata brasileiro, Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa, né? Ele foi diplomata e na Alemanha, à época da Segunda Guerra, e ele ajudou muito, ele junto com a esposa dele, eles se casaram, ela era secretária dele, e ajudou a dar muitos vistos, né, para os judeus irem para o Brasil. E eu me lembro que ela entrava dentro do navio que os judeus iam embarcar, que ela tinha, né, passe livre, ela levava as joias dos judeus e escondia em determinado lugar lá dentro do barco para que eles pudessem pegar lá dentro, porque se eles passassem na revista, Uhum. as joias eram confiscadas. Então, aí eu lembrei, eu falei, bom, eu vou na malinha, né, tinha que ter algum jeito de ter um recurso. Eu falei, eu vou pegar minhas joias e guardar. E aí eu fui ver as joias. Era assim, um anelzinho, um colarzinho. Eu falei, bom, eu vou pegar de qualquer jeito, né? Porque just in case. Se precisar, eu tenho pelo menos como negociar alguma coisa. Mas é. Legal. Eu gostei muito, eu acho que é muito válido quando você falou do turismo social e das 120 dicas, de cento e vinte e 120 três na verdade. cento e vinte e três dicas de socialização. Gente, para quem está assistindo aqui, para quem está vindo, eu acho que já você está com meio caminho andado só de você saber, sabe, essas dicas que a Mara traz no livro, mas para quem está aqui, que às vezes são pequenas coisas
sabe, que partindo de você, você consegue criar uma adaptação melhor para lidar com as pessoas, com a cultura, porque no final das contas é sobre relacionamentos, né, Mara? É sobre É, você saber como transitar nos diferentes meios que você faz parte, as pessoas que estão envolvidas. Então, eu acho bem legal saber que existe uma coletânea de dicas, de coisas que as pessoas precisam saber que existem, que são importantes aqui nessa cultura. para a Achei socialização. É. exatamente. Uma coisa que às vezes, quando eu acho assim, alguma coisa muito estranha aqui, eu falo assim, gente, esse povo já passou por uma guerra. Aí eu fico mais calma. Aí eu fico mais calma e, sabe, entendo assim mais as reações, porque às vezes, né, nós não passamos por guerra nenhuma no Brasil, nós não temos ideia do que seja. Verdade. Agora que, né, com a guerra na Ucrânia, tantos imigrantes e tantos refugiados né, os barcos todo dia afundando na Grécia e, né, na Líbia bom, então assim realmente um pensamento que você não tinha antes, é uma preocupação que você não tinha. Eu não tinha essa preocupação, né, claro, eu não sou criança, eu sei que, né, o mundo está cheio de mazelas, mas não assim tão próximo, sabe, como é aqui. Então, eu realmente, nesse aspecto, eu acho que eu melhorei de estar mais ligada, atenta aos problemas, né, Aham. que envolvem a humanidade e sensíveis a eles também. Pegando esse gancho, me conta um pouco o que que ajudou, porque assim, você está aqui há 25 anos, né? Vai fazer 25 anos. É, o que que ajudou você? Quais foram as coisas, ou as estratégias pessoais que te ajudaram a enfrentar essas diferenças e esses desafios, culturais? Olha, essa frase aí de que os holandeses já passaram por uma guerra é uma resiliência, assim, que eu acho que me ajuda muito, né? Quando eu vejo alguma coisa que me choca, que me toca muito, eu falo, não, Mara, calma, né? Calma, porque você tem que pensar em tudo que o pessoal já passou, né? Assim, a falta da alegria, essa nossa espontaneidade, essa nossa, né, alegria até mesmo, a gente pode Uhum. falar, né? Eles não têm porque não tem muito o que para que sejam assim tão despreendidos e despreocupados. Outra estratégia que eu já te falei é a questão da ponte aérea, né? Que eu assim não fico. Anualmente eu vou ao Brasil participar de eventos e coisas que durante o ano eu, né, ajudo a participar, estou fazendo parte. Aham, Outra coisa é a literatura, que me ajuda muito, né? Eu gosto muito de ler, então eu leio bastante as obras, não só, né, os lançamentos no Brasil, mas também os livros daqui que me inspiram, né, que me tocam de alguma maneira. E as viagens, né, as viagens, como eu te disse, agora mesmo, né, eu acabei de fazer uma recentemente, e embora eu tenha baixa locomoção, eu tenho, né, tido problema de saúde, mas eu não tenho deixado isso me parar. Enquanto, né, eu tiver força e energia para continuar lutando por aquilo que eu acredito e aproveitando as oportunidades e a estrutura que me é oferecida, né, viajar com assistência é muito bom, né, além do estresse, a gente não perder o voo, porque anda muito devagar né, tem que ficar subindo e descendo escada e fazendo assim tendo aquela dificuldade mesmo que eu estou tendo. Então, eu, eu tenho essa estrutura, eu me sinto mais segura.
e participe de tudo que me convidarem e tudo que eu achar que seja importante para o meu crescimento pessoal e profissional e da minha área da literatura. Acho muito bonito quando você diz que aí eu consigo, na minha percepção, é entender que o que ajuda a gente a atravessar isso é estar perto, estar fazendo coisas que são importantes para nós, né? Então, você, uma vez por ano no Brasil, nem todo mundo consegue, mas você está perto, literatura, coisas que são importantes para você sem abrir mão disso, né? Para poder atravessar. Conta para a gente agora os projetos que você está envolvido atualmente, os prêmios dos últimos anos. Compartilha com a gente um pouco. Eu tenho tido, como eu disse, Thalita, a, a recompensa, né, de que eu esteja no caminho certo, porque nos últimos anos eu tenho tido recebido muitas premiações, né? Agora mesmo, essa semana, essa viagem que eu fiz, eu acabei de participar de um concurso que, no mínimo, 100 pessoas participam, brasileiras e lusófonas, são, né, textos da lusofonia, né, por vários países que participam da Rede Sem Fronteiras, que eu já faço parte há 5 anos, na Rede Sem Fronteiras eu já fui premiado umas 3 vezes, e todos os textos relacionados, né, em português, relacionados ao meu pertencimento em relação ao Brasil. E esse último eu escolhi meu tema da acessibilidade, porque é o que eu sou representante da IAB, e foi um texto que eu fiz quando eu fui para a Feira do Livro em Lisboa, o ano atrasado, quando começou a pandemia, que eu tive oportunidade de viajar ainda, né? E eu fiz uma análise, eu como o título original era Experiência Cadeirante, que eu como cadeirante, eu como né, baixa mobilidade, viajando pelos aeroportos, quais eram as facilidades, os hotéis, o que que tinha, né, de acessibilidade, o que que as pessoas pensavam ou não pensavam, né, em relação a isso. E eu consegui, com esse texto, sensibilizar as pessoas, e eu fico muito satisfeita, não só por causa do prêmio, que é maravilhoso, o reconhecimento, né? Assim, é um certificado e tudo isso que a gente ganha, é um Legal. certificado lindo, né? Eu continuo falando sobre muita coisa, então, isso da cultura, eu ganhei esse troféu de cristal maravilhoso, né? Junto com o título de Cultura Sem Fronteiras, né? Que é o que eu disse, né? Eu vou aonde tem que ir, eu faço o que tem que fazer. E esse texto mostra que as pessoas estão sensíveis ao tema e que é necessário que estejam. E, Uhum. e a Dinorá Couto Cansado, que é a presidente da IAB lá em Brasília, ela fala: onde não falarem sobre acessibilidade ou inclusão social, você crie oportunidades para que se fale. E é o que eu tenho tentado fazer e tenho, né, conseguido de alguma forma. Estou feliz. E a gente fica feliz de saber disso. Primeiro, que é uma conterrânea nossa, né, sendo premiada e trazendo esse tema que é muito importante. Eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo e quem vem assistir uma conversa dessa que a gente fala de literatura, fala sobre adaptação, identidade, é o quanto que é importante ter pessoas como você que usam a sua arte criativa para falar de temas tão importantes para a nossa sociedade, né? Então, por mais pessoas como Mara para falar sobre isso, é, E mais pessoas como Talita e Cris para trazerem, né, essas plataformas onde a gente possa mostrar isso também, né? é, é um trabalho, eu digo que cada um na sua arte, né? A gente, nem todo mundo tem o talento da escrita e a paixão,
mas cada um na sua arte, você na sua, a gente na nossa. Eu queria pedir para você, é, imagino que quem está assistindo aqui pode ter se identificado com você, com a sua história, com a sua trajetória, e aí queira também explorar um pouco da sua criatividade, da literatura. Que conselho você daria para essas pessoas que, assim como você lá atrás, sempre teve uma coisinha dentro de si para escrever, para explorar isso? Que conselhos você daria? Eu daria o seguinte conselho: que essa pessoa acredite em si, né? Acredite nessa intuição, porque deve ser uma, né, assim, uma coisinha que fica ali atrás, que fala, né, você gosta, você quer, você pode, e acredita nisso e vai procurando recursos, vai procurando grupos de apoio, né? Que isso faz, olha. Thalita, você não está vendo, mas assim, eu trouxe todos os meus livros, né, que são 13 livros, em coletâneas, e isso me ajudou muito financeiramente, porque nem sempre a gente tem condições de produzir um livro solo, né? Eu tive oportunidade dos três, né? Do Aqui e Lá, do Turismo Social, e do último, que é o Poemas Nada Blasé, que são poemas eróticos, o meu último que eu dediquei a Amsterdã, né? Que eu relacionei personagens históricos, com o turismo que eu adoro, né, com a sociedade holandesa, e fiz uma, né, são poemas mais sensuais e também lançado pela minha editora, que eu lancei, eu e meu marido fizemos a editora Árvore Alta, que é o sobrenome nosso, tradução do nosso sobrenome holandês, está aqui, que é Hohenboom, né, Árvore Alta. Ah, uhum. Nós, eu, nós achamos por bem fechar a editora, porque não haveria necessidade da gente, depois a gente viu que não seria necessário exatamente termos uma editora para publicar meus títulos, né? Então eu fechei aqui e abri no Brasil, em Montes Claros, né, uma MEI para eu poder participar dos editais do Brasil e exatamente agora com a Lei Paulo Gustavo. Então, o que eu quero dizer para as pessoas aqui é que elas procurem grupos de apoio, procurem conhecer, né, sobre o que elas gostariam o tema, né, que elas gostariam de escrever, conhecer a si mesmo. Participei de uma oficina lá nesse congresso agora da lusofonia que eu participei em Lisboa, né, que eu ganhei esse prêmio, e era sobre o autoconhecimento poético. Foi a Lúcia Bonstra quem me ministrou, e todo tipo de agregar informação para agregar valor àquilo que você, né, busca e te fortalecer, porque quando você tem um talento, não adianta você ter um talento e ficar sentada esperando, né, que as coisas cheguem ou que, ó, eu tô na luta aí, eu posso dizer na luta, né, uma luta delicada, já há 10 anos, né, quase, ou mais. E o fato de eu ser premiado, o fato isso não se reverte em retorno financeiro, né, ainda, né, claro que é o que a gente espera que aconteça. A pessoa não pode ter pressa, a pessoa não pode querer um resultado imediato, ela tem que ter esperança de que as coisas vão chegar no momento certo. E esse momento, né, você tem que trabalhar para que ele chegue o quanto antes. Mas que ele não chegar no seu momento não significa que ele não chegará. E isso você tem que confiar. Perfeito. Eu acho que o momento, as coisas chegam no momento certo, né? E nem por isso, às vezes a gente está esperando um resultado financeiro, mas e os resultados sutis? E os impactos e as inspirações que a E gente as dá pessoas, às pessoas, exatamente, que as às vezes, experiências, exato, são mais ricos do que o resultado financeiro é muito bom, é necessário, é, mas o impacto que você causa quando você escreve um texto sobre a mobilidade, quando você
inspira outras pessoas que estiveram no mesmo lugar que você e veem em você, nossa, eu vejo na Mara a possibilidade de eu também expressar minha arte, né? A minha criatividade. Então, isso no final das contas é o que É o que reverbera. vale. Exato. É. É o que vale. É o que vale. No final das contas, é isso. A gente está chegando no final da nossa conversa. Eu queria te pedir para você falar. A gente já falou muito do seu trabalho literário, mas você também presta consultoria para as pessoas da comunidade que têm dificuldade ou querem uma orientação sobre as documentações junto ao consulado, como preencher. Tem a questão dos certificados digitais. Você poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente? São duas coisas diferentes. A certificação digital, que eu me formei como agente de registro de certificação digital, credenciada pelo IPC Brasil e a empresa de Lisboa, né, que é a única do estrangeiro aqui na Europa que está credenciada a fazer isso. Então, eu sou a pessoa na região sul da Holanda que posso reconhecer a sua assinatura, sua documentação, como para você assinar seus documentos no Brasil, sem precisar ir ao Brasil para fazer isso junto aos cartórios. E o consulado é em relação ao trabalho consular, que eu já trabalhei lá, que eu tenho uma certa experiência em relação ao preenchimento dos formulários, né, as perguntas que eles fazem. Posso tentar intermediar né, um agendamento, alguma coisa urgente que seja necessário, extremamente necessário. E então, assim, são dois trabalhos que eu faço para a comunidade, mas a certificação digital não precisa ser só para brasileiros. Pode ser também para holandeses, desde que esses tenham CPF válido no Brasil. E se não tiver, a gente faz o CPF, né, do estrangeiro, que é mais simples do que do brasileiro, porque do brasileiro precisa de ter o título de eleitor, né? E muita gente às vezes não tem a certidão de quitação eleitoral um dia e precisa regularizar tudo antes. E eu faço esse trabalho, sim, continuo fazendo, e isso tem me dado uma fonte de recursos financeiros, né? Mas é uma fonte e de energia também, não só financeiro. Legal. Então, gente, para quem está assistindo, precisar de uma ajudinha, que a gente sabe que quando você vai fazer é difícil, porque você não é uma coisa que você faz todo dia, então você poder ter orientação de uma pessoa que já trabalhou lá dentro, sabe como é que funciona, pode dar um help. Essa questão do certificado, Mara, eu achei bem interessante, porque eu mesma já passei por isso. Nossa, como é que eu vou lidar com isso, né? Então, é importante para todos da comunidade saber que temos um agente certificado para fazer isso, que é muito importante para assinar os documentos. E aí, agora, eu queria te fazer uma última pergunta, que é como que a gente pode, primeiro, contactar você para saber mais sobre os teus trabalhos, né? Esse trabalho do certificado e das orientações, das consultorias. E segundo, como é que a gente faz para encontrar suas obras literárias? Porque eu particularmente já fiquei curiosa, eu quero pelo menos uma Vou te aqui na mandar. minha prateleira. Como é que a gente faz para as pessoas que quiserem saber mais? Eu gosto muito do Facebook do Messenger, através, né, a gente fazer o primeiro contato e depois a gente passa para o WhatsApp, porque o WhatsApp é melhor ainda, né, porque é direto, mas inicialmente, para eu saber entender mais o problema, para eu conhecer a pessoa, através do Facebook, tá? Aí é Mara Parrella, e e o Instagram também, né? Facebook e Instagram. Mara Parrella. Eu vou pedir para o pessoal colocar na descrição do vídeo os links, que aí fica mais fácil para quem estiver assistindo poder acessar. E sobre os livros? Aí a pessoa né, me fala, Mara, olha, é, assim, no desenvolvimento da conversa, né? Que a Aham. pessoa, a partir de hoje, que entrar em contato comigo pelo Face pedindo amizade, eu vou saber que, né, foi a partir do Ela Inspira. Ah, tá. Né? Então, eu atendo, né? Atendo
sempre todo mundo e depois eu faço a seleção, né? Se vale a pena continuar, né? Ou se a pessoa não é assim, né? Se é um interessado. Facebook tem muito assim, né? De pergunta logo assim, você é casada? Não, gente, é outra história que é prestação de serviço e Aí a os gente links. já fala, eu sou casadíssima e tchau. Tá ótimo, Mara. Eu te agradeço demais pelo seu tempo. Foi uma conversa muito gostosa. Eu fico feliz de ter tido essa oportunidade de conversar com você, receber essas informações que você compartilhou sobre tantas coisas importantes, essas dicas de adaptação, sobre os seus livros, sobre as suas obras, o trabalho, que você está desempenhando e também sobre as coisas que acontecem aqui, esses projetos sociais que a gente sequer sabia. Então, muito obrigada de verdade. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Uma boa tarde para você e para todos. E bom domingo, Obrigada. bom final de semana. Bom final de semana, gente. Esse foi mais um dia do Ela Inspira. Eu quero agradecer a todos que participaram aqui e até uma próxima vez. Tchau, tchau.